pessoal, eu sou o Guido Oliveira e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Visual Studio Code e como configurar ele para você poder escrever scripts PowerShell nele, tá ok? O Visual Studio Code é um editor de texto multiplataforma da Microsoft. Você pode baixar ele aqui em code.visualstudio.com, aqui no botão de download, e ele vai te dar as opções para Windows. Se você vir aqui na opção daqui de cima, ou só digitar visualstudio.com, code.visualstudio.com/download. E aí tem a opção aqui, ou User Installer ou System Installer. Eu vou pegar a de User, 64 bits, já que eu estou com uma máquina de 64 bits. Ele vai popar aqui para mim o download. Eu vou na opção salvar e ele vai começar a fazer o download. Concluído, a gente vai poder chamar esse instalável. E poder instalar ele. Por que eu peguei a versão User? Porque ele não requer privilégio de administrador para você instalar ele. Se eu for aqui na minha pasta de downloads, eu tenho aqui o meu setup. Aqui a opção é bem simples, é basicamente Next, Next, Finish para fazer a instalação. O path padrão é em AppData, Local Programs e Microsoft VS Code. Se você quiser, você pode mudar, mas eu particularmente não vejo necessidade. Eu vou colocar aqui para ele registrar como um editor suportado, porque daí sempre que eu tiver alguma extensão que está associada a ele, ele já me aparece na opção ali, tanto no menu de contexto, nessas opções aqui, para eu abrir com ele, ou simplesmente para eu abrir diretamente nele. E aí eu vou instalar. A instalação dele é bem rápida, bem simples. Concluindo aqui. Então, finalizada a instalação, a gente pode abrir o Visual Studio Code. E essa é a tela inicial dele, assim que você acabou de instalar ele limpo. Vou maximizar aqui a tela. Vai ficar um pouquinho pequena a letra, mas a gente já vai ajeitar isso daí. Nessa parte aqui da barra lateral esquerda, eu tenho essa parte de extensões, ou Ctrl Shift X no atalho. Se você vir nela, ele vai te dar uma série de extensões, ou desenvolvidas pela Microsoft, ou por terceiros da comunidade, para poder estender as funcionalidades do Visual Studio Code. Então, se eu vir aqui e procurar PowerShell, ele vai localizar para mim a extensão de PowerShell desenvolvida pela própria Microsoft, o time de PowerShell, e aí basta clicar aqui em Install. Ele vai começar a fazer o download desses binários e, concluindo, ele vai pedir para recarregar o meu Visual Studio Code. E aí, feito isso, eu vou poder começar a usar as funcionalidades de iluminação de syntax, de autocomplete, que é o IntelliSense, e para fazer o debugging dos scripts nele. Legal, ele finalizou aqui. Eu vou clicar em Reload e ele vai recarregar para mim o Visual Studio Code com essa nova extensão instalada. E eu não precisei de privilégio administrativo para fazer isso. Sempre que você abrir o Visual Studio Code, ele vai automaticamente buscar as extensões que você tem aqui instaladas, e se houverem atualizações, ele vai baixar automaticamente e sugerir que você recarregue o navegador, o editor, desculpe. E aí, para fazer a edição agora das configurações, a gente pode apertar no teclado Ctrl e vírgula, e ele tem essa tela aqui, mas eu acho essa tela um pouco grande demais para eu editar, então eu prefiro vir aqui nessa opção e abrir o arquivo JSON diretamente. E aí, conforme eu vou editando, ele já vai refletindo essas atualizações. Por exemplo, ele vai atender aqui o formato JSON, então sempre as propriedades com aspas.
A primeira que eu vou colocar vai ser editor. Ponto mouse wheel zoom. Eu vou definir isso para true. Se eu salvar com Ctrl S, ele automaticamente já habilita. O que isso significa? Quando a gente dá o Ctrl e mexe o scroll do mouse, ele vai aumentar ou diminuir o zoom. E aí essa opção permite que você faça isso, que por padrão não vem habilitada. Outra coisa que eu gosto de fazer é desabilitar o minimapa. Ele fica nessa barra lateral direita aqui e eu acho que ele ocupa um espaço desnecessário. Então se eu vir aqui em editor, ponto, minimap, ponto, enabled, e eu definir a opção false, ele vai desabilitar para mim o minimapa. Vou colocar aqui letra minúscula, porque ele é case sensitive. Próxima opção é para renderizar espaço em branco, para a gente não perder, com caracteres em branco, não perder tempo apagando, enfim. A opção aqui para fazer isso é editor, ponto, render, white space. E aí a opção que eu vou escolher vai ser all. E vocês vão ver que ele também tem o autocomplete aqui, que é o IntelliSense, das próprias funcionalidades dele. Se eu vir aqui em editor novamente, eu tenho render, control characters, e eu vou colocar como true. Eu gosto de deixar isso habilitado na hora que eu estou editando, porque dá uma experiência mais parecida com o PowerShell ISE que eu estava habituado. Aí eu tenho aqui editor.wordWrap. Esse cara é para basicamente não ficar uma linha gigantesca quando eu estiver digitando. Ele quebra a linha automaticamente sem comprometer a formatação do script efetivamente. E aí, para economizar tempo e não esquecer de salvar principalmente, eu gosto de deixar a formatação automática. Ele tem uma opção para formatar e deixar o código indentado, e formatar já automaticamente uma vez que você clique em colar algum conteúdo. Por padrão, essa opção ela é falsa. Então eu posso vir aqui em true, novamente editor, ponto, format, e aí eu tenho on save. Então sempre que eu salvar, ele também vai vir e editar para mim o script, deixar ele formatadinho, bonitinho. Outra coisa, eu basicamente uso o Visual Studio Code para editar scripts PowerShell. Então eu vou colocar aqui para ele formatar e cortar os espaços em branco e deixar as extensões aqui. Vou colocar para asterisco.ps1 PowerShell. Que mais? Files. Trim. Trailing white space. Eu vou colocar essa opção aqui como true. Eu vou colocar também o autosave depois de um delay. After delay. Aí eu posso colocar aqui a fonte do meu editor. Eu sou um pouco cegueta. Font size padrão aqui,
14. Vamos deixar aqui 20. E aí, salvando, ele já aumenta aí o tamanho da fonte para facilitar. O que mais que a gente pode fazer? Tem as opções aqui de PowerShell especificamente. Vamos colocar aqui Enable Profile Loading para True, para carregar o seu perfil de usuário, também no Visual Studio Code, que ele tem um terminal integrado. Vamos colocar aqui, que mais? Console integrada. Vamos mexer na console integrada. Integrate console, format console on execute. Vamos deixar ok, porque daí quando você executar código, ele foca na console, não fica focado a seleção, a janela ativa no editor de texto. E aí, show on startup. Eu não gosto que ele fica carregando porque acaba levando mais tempo. Então eu aperto, deixo em false essa opção. E aí, quando eu precisar, eu posso simplesmente habilitar diretamente. Vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem editar as opções do próprio terminal que ele carrega em si. E aí tem aqui terminal.integrated. E aí você pode definir o font size, font family. Deixa eu copiar aqui. Font size. Vamos deixar o font size dessa daqui 18. E a fonte deixar consolas. E aí, quando carregar a console, se você quiser saber o atalho do teclado, Ctrl e aspa simples. Geralmente no teclado o ABNT2 fica embaixo do ESC e ele vai carregar a console aqui com essas propriedades. Quando você não quiser mais, é só dar um X aqui. Deixa eu tirar da aspa porque ele é um número inteiro. Legal. Se vocês quiserem, vocês podem definir qual que é o terminal de console integrado. Não precisa necessariamente ser o PowerShell. Eu gosto do PowerShell porque é minha console de preferência. Agora você pode deixar o Bash. Se você tiver no Mac, você de repente pode querer definir um Xterm, alguma outra console específica que vocês tenham de preferência. Então fica a seu critério. E aí você pode definir aqui em Terminal Integrated Shell. E aí, no caso aqui, Windows. Aí por padrão ele já vai e completa aqui para mim com o path do PowerShell.exe. Lembrando que esse PowerShell ele é a versão 5.1 porque eu estou no Windows 10. Se eu instalar o PowerShell 6, eu posso mudar aqui o caminho alternativo para o executável do PowerShell 6. Em suma, é isso. Se eu fechar aqui, as minhas configurações elas ainda são refletidas aqui. Então você pode vir aqui e ficar brincando com o editor. Você pode mudar o tamanho do tab. Aqui por padrão são 4 espaços. Você pode reduzir para 2 de repente. Caso você esteja acostumado a usar Python. Mudar o estilo do cursor. Inserir espaços em alguns locais. Configurações de arquivo para serem excluídos. Por exemplo, o arquivo de Git. Ele tem integração com o Git para fazer versionamento. Então é interessante também.
E aí você pode explorar aqui, ele tem uma série de propriedades que você pode definir, ou true ou false, ou você pode simplesmente vir aqui no editor JSON e ele vai carregar para você. Da mesma maneira, ele tem a configuração padrão aqui no lado esquerdo, e ele aparece aqui, e você pode dar um search aqui caso seja necessário. E aí, por exemplo, uma das opções legais é o multicursor. Você pode usar a tecla Alt, clica aqui em várias linhas ao mesmo tempo, e aí você pode fazer edição em múltiplas linhas de uma vez só. E se você quiser, você pode mudar para qualquer atalho que você quiser. De repente, o botão Ctrl, você quer que o Ctrl faça essa funcionalidade. Tá ok? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê um like, considere se inscrever no meu canal. E para mais informações, você pode acessar guidooliveira.com. Até a próxima.